no mesmo auditório, iniciarmos o nosso evento de hoje, que é uma realização do ISAI, do Instituto Superior de Administração e Economia, uma escola de negócios conveniada à Fundação Getúlio Vargas, FGV. Neste evento, os senhores e as senhoras ouvirão ideias e insights sobre PNL, Programação Neurolinguística, aplicações práticas na vida pessoal e profissional. Entenda como as técnicas de PNL podem sim ser um diferencial na compreensão e entendimento do ser humano. A nossa ideia é que vocês saiam daqui enriquecidos e também provocados pelo tema. Nós deixamos claro a todos que nós temos aqui no ISAI 3 cursos relacionados a este tema, Programação Neurolinguística, PNL, e nós temos aqui hoje membros da nossa equipe comercial que poderão conversar com vocês e tirar todas as dúvidas. Lembrando que vocês têm hoje um desconto especial, como inscritos no nosso evento, de 10% na sua taxa de matrícula e também de mensalidade. Então, por favor, aproveitem esta oportunidade exclusiva e conversem com um dos membros de nossa equipe comercial. Como eu disse, nós teríamos a transmissão via Facebook, via site do ISAI. No entanto, nós faremos a gravação, o registro da palestra e depois ela será disponibilizada também no site do ISAI e no YouTube do ISAI, que é o youtube.com/ISAI Brasil, e lá vocês vão poder assistir todo o conteúdo novamente. Ao longo da palestra, caso queiram fazer alguma pergunta, por gentileza, tomem nota deste número de WhatsApp, que é o DDD 41 98421 0596, caso alguém não consiga enxergar, repetindo, 98421 0596, que ao final da palestra nós responderemos as suas perguntas, explicando como vai funcionar a dinâmica. O nosso palestrante inicia a sua palestra dentro de 2 minutos, ele vai falar até as 20 horas e 40 minutos e depois nós teremos de 15 a 20 minutos de perguntas e respostas entre vocês, os participantes, e ele, o nosso palestrante. Caso porventura alguém deseje conversar diretamente com o professor Marco Túlio, basta permanecer aqui no auditório que ele vai disponibilizar sim algum tempo após as 21 horas, já com o evento encerrado, para as pessoas que desejarem falar com o nosso professor. E apresentando então o nosso palestrante, professor Marco Túlio, ele é mestre em administração pela FEAD Minas, MBA em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA americano pela Ohio University, especialista em liderança, comportamento humano e comunicação eficaz pela Carnegie University dos Estados Unidos, Master Coach pela International Community Coaching, trainer em programação neurolinguística, formação em hipnose clássica e ericksoniana. Ele é professor do ISAI e da Fundação Getúlio Vargas nas áreas de empreendedorismo, programação neurolinguística, gestão de pessoas, liderança, comunicação, negociação e estratégia de empresas. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas o nosso palestrante, professor Marco Túlio. Pessoal, boa noite. Prazer ter vocês aqui. Vai ser um papo descontraído sobre PNL. Quem já assistiu aula comigo, alguém aqui já assistiu aula comigo? Já teve alguma palestra? Aula de PNL? Ou de negociação? Negociação, legal. Então você sabe meu estilo. Como é que é meu estilo? Provocante, gostei da palavra. A palavra foi ótima. Então alguns de vocês vão participar, eu vou pedir sempre intervenções, porque é assim que a gente cresce, a gente desenvolve habilidades. Então vamos começar falando o que é a PNL, de onde surgiu, até para que a gente dê andamento aqui. E eu vou trazer inclusive ferramentas novas que eu criei, ou até que o pessoal da minha equipe criou também dentro da PNL, tá? A programação neurolinguística, eu quero iniciar essa apresentação com um dado que talvez alguns de vocês não conheçam. Eu faço algumas pesquisas com alguns médicos na Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou de Belo Horizonte, vivo metade do tempo aqui, metade lá, né? E alguns cardiologistas, em algumas pesquisas com eles, me confessaram o seguinte, mostraram inclusive dados técnicos que mostram que o estresse mata mais do que a arteriosclerose. Então, algumas pessoas em que fizeram autópsia, pessoas que tiveram um infarto, por exemplo, com 40%, 50% de obstrução coronária, não era para ter um infarto, mas devido à alta carga de cortisol disparada pelo corpo em momentos de muito estresse, vasoconstrição da artéria, ela tem um infarto e ela morre às vezes sem ter uma artéria totalmente obstruída. Esse é um dado impactante, porque o que ele tem a ver com a PNL? Quantas pessoas talvez vocês conheçam que vivem uma vida de constante estresse?
O estresse é até necessário para a nossa vida, até porque se a gente não tiver um certo tipo de estresse, a gente não sai da cama para viver. Uma certa quantidade de cortisol é fundamental para a gente sair da cama e fazer as coisas, mas uma vida em constante estresse é perigoso, isso mata. Então nós temos que reprogramar alguns comportamentos, reprogramarmos pensamentos e ideias, isso é PNL. PNL, então, é uma reprogramação mental através da linguagem. Por isso que se chama programação neurolinguística. Seria muito mais uma reprogramação neurológica através da linguagem que nós usamos com nós mesmos ou com as outras pessoas. A primeira pessoa com quem a gente deve trabalhar mais somos nós mesmos. Reprogramarmos comportamentos, pensamentos e ideias. E depois também ajudarmos outras pessoas a fazermos isso. Então, a PNL que surgiu na década de 70... foi trazida para o mundo, inclusive no ambiente de negócio, a partir do início da década de 80, ela é pouco conhecida ainda no Brasil. Ela ainda tem poucas aplicações empresariais e, quando bem utilizada, gera grandes resultados para a empresa e até para a vida pessoal. Então, reprogramar comportamentos, reprogramarmos pensamentos, e eu quero então, a partir desse início, já deixar claro alguns conceitos da PNL. PNL, então, é estudarmos como o nosso cérebro funciona. Não estamos falando aqui de anatomia cerebral, mas entendemos como o cérebro funciona e como ele nos traz alguns comportamentos, alguns pensamentos. Vocês conhecem pessoas que pensam em coisas ruins o dia inteiro? Conhecem? Eu sei que aqui ninguém na sala tem esse problema, mas talvez lá fora vocês conheçam algumas pessoas. Só pensam em coisa ruim. Só fica imaginando o que vai acontecer no futuro. Então, uma das frases mais perigosas em termos de funcionamento cerebral, já que PNL é estudarmos como o nosso cérebro funciona, é aquelas pessoas que a todo momento ficam se perguntando o seguinte: e se? E se acontecer tal coisa? E se amanhã não sei o quê? E se fulano me disser tal coisa? E se eu for demitido? É natural que todos nós passemos por isso, tá? Até a explicação de funcionamento cerebral da neurociência está muito próxima à PNL. O nosso cérebro, a todo momento, ele fica planejando o futuro. Ele fica tentando imaginar o que vai acontecer no futuro. Se a todo momento ele fica imaginando o que vai acontecer no futuro, é natural de todos nós seres humanos, essa frase: e se, e se, e se. O problema é quando o excesso dela nos causa um estresse, uma ansiedade muito grande. Então são as duas graves doenças da humanidade. A ansiedade, quando a pessoa fica ligada ao futuro, e a depressão, quando ela se liga ao passado. E ela esquece de viver o único momento que existe, que é a vida presente. Todo ser humano vai ter um pouco de ansiedade, às vezes fica relembrando o passado, gera um pouquinho de saudosismo, isso é natural. Mas o excesso disso, a gente tem que reprogramar e ajudar outras pessoas a reprogramarem também. Então, PNL é como o nosso cérebro funciona, como a gente age. PNL é você usar de uma linguagem de convencimento e persuasão. Então, para quem trabalha, e todos nós trabalhamos vendendo ideias, produtos, serviços, não necessariamente às vezes produtos e serviços, mas a gente vende ideias toda hora. Até em casa a gente vende ideias. Vamos para a praia, vamos para a montanha, como é que vai ser? Então, a todo momento a gente está vendendo ideias. Por isso que é importante estudar como o nosso cérebro funciona, como é que a gente recebe as informações, tá? Uma das definições que eu mais gosto de PNL é mudar o que as pessoas sentem através das palavras. Isso é muito legal. E pensando sobre isso, a ideia é que o mundo não é fixo ali, a gente constrói de acordo com a nossa mente a cada instante, ou seja, a gente constrói o nosso mundo porque nós usamos lentes da realidade. Cada um enxerga a realidade de um jeito, através dos seus paradigmas, crenças, valores, memórias, sentimentos. Então não existe um mundo fixo, existe um mundo que você cria dentro da sua mente. Aí você fala: nossa, que legal, então eu posso mudar a maneira de representar as coisas na minha mente. Nem é que você pode, não, você deve. Se você pode e deve mudar as representações mentais que você tem dos eventos, você vive uma vida mais plena. Isso é o propósito da PNL. E a gente trabalhar com crenças, a gente entender melhor como as pessoas funcionam, isso é muito legal por parte da PNL. Eu vou dar um exemplo como é interessante isso. Seu nome? Oi?
Roberto, vem aqui na frente, por favor, já que minha palestra é provocante, né? Então vem. Eu peguei a frase que você disse, cara, a culpa foi dele, tá? Qualquer coisa, fala com ele, foi meu aluno. Vamos entender um pouco mais, Roberto, como é que o Roberto funciona? Até um pouco das suas características. Você fala, a PNL nos permite ler a pessoa mais rapidamente? A PNL nos permite entender como a pessoa funciona? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu fazer algumas perguntas. Você tem outro microfone para o Roberto? Roberto, eu não te conheço não, né, Roberto? Perguntar, né? Porque tem tanta aluna às vezes que eu... Roberto, vamos lá, responde no microfone, cara. E vocês vão entender um pouco mais como é que a gente... Um exemplo simples, como é que a gente pode usar a PNL. Roberto, você trabalha com o quê, Roberto? Fala no microfone, cara. Trabalho na metalúrgica, sou encarregado de montagem. Encarregado de montagem na metalúrgica. Quais são os seus principais desafios lá no seu dia a dia, Roberto? Motivar a equipe a fazer um trabalho que realmente é repetitivo. Então, alcançar as metas de produção. O principal desafio é pessoas ou processos, na sua opinião? Pessoas. Pessoas. Você tem um lado mais relações humanas, mais emotivo para lidar com as pessoas ou não, na sua opinião? Em alguns momentos. Em alguns momentos. Talvez seja o que você busca desenvolver mais, né? Olha só, a gente tem algumas microexpressões faciais, movimentos oculares, que a gente nos ajuda muito a entender um pouco mais da pessoa. Você tem esse desafio de lidar melhor com pessoas, que é um desafio que você já usa. Às vezes você tem dificuldade de dizer não em alguns momentos. Sim. Né? Em alguns momentos você tem uma certa dificuldade de dizer não. Você fala, nossa, que bola de cristal é essa? Não é bola de cristal, dá para perceber pela fala da pessoa, pelas palavras que ele usa, pelos movimentos oculares. E deixa eu ver se eu arrisco mais, hein, Roberto? Quanto o seu diálogo interno é de 0 a 10? Sua cobrança interna. Se você for medir numa escala de 0 a 10, quanto que é a nota do seu diálogo interno? 8. 8. É alto ou baixo, na sua opinião? Às vezes as coisas ficam remoendo na sua cabeça, né? Às vezes você não consegue fazer direito e ficam remoendo na sua cabeça. Se a gente conversa a pessoa durante 30 segundos, 1 minuto aqui, conhece um pouco mais da pessoa, é mais fácil saber como lidar com ela. Você provavelmente é uma pessoa que seu líder precisa te dar um apoio, você precisa se sentir apoiado por ele, no sentido de te dar liberdade de fazer as coisas. E tendo essa liberdade, você conduz melhor a equipe. Se alguém te ditar as regras do que fazer, exatamente o que fazer, é provável que você espane, não é? Dá uma espanada. Tá certo isso? Você pode falar que eu estou errado, não tem problema não. Estou errado? Geralmente, então tá, que legal. A PNL é muito rápida para nos ajudar a conhecer um pouco mais as pessoas. E como eu disse, te conheço? Não, mas dá para a gente perceber a pessoa rapidamente através de algumas técnicas. Os movimentos oculares ajudam muito, as microexpressões faciais também. E o legal, isso é ciência. Isso é totalmente ciência. Alguém aqui lembra daquela série Light to Me? Lembra da série Light to Me? Tem muita coisa científica ali que dá pra gente estudar. Isso é o mais legal. Obrigado, Roberto. Depois, se você quiser, a consulta é R$100. Eu posso ler o passado, presente e futuro. Aí também não, né? Só para ter uma ideia. Mas a gente consegue, então, com a PNL a gente lê rapidamente a pessoa, sem dúvida nenhuma. Muito rápido. E o legal é que isso nos ajuda a liderar melhor as pessoas, a lidar melhor com elas, a saber que tipo de desafio ela aceita, que tipo de desafio ela não aceita. Por isso que é entender o mundo que a pessoa vive, as lentes que ela usa. Só para preciso dar uma ideia aqui para vocês, o Indiano Osho, na arte da meditação, ele diz: se você vive uma vida repetitiva é porque sua mente tem controle demais sobre você. Alguns comportamentos nossos é até fundamental que sejam repetitivos. Por exemplo, você não pensa, né, já é automático para o seu cérebro. Escovar dente, que bom, que tomara que isso seja repetitivo. Tomara que para que todos aqui escovar dente seja repetitivo. A pessoa não fala assim, meu Deus, tem que escovar dente. Já é automático. Que outro tipo de comportamento é bom que seja robótico. Tomar banho é fundamental que seja robótico. Me dá um outro exemplo de comportamento que é muito importante que seja robótico. Oi, arrumar a cama? Pode ser, legal, é bom esse comportamento. Lavar a louça? Oi?
Trabalhar, aí vem um negócio que é interessante você ter falado, trabalhar. Às vezes trabalhar em comportamento robótico é muito ruim. Porque muitas vezes algumas pessoas vão para o trabalho, fazem aquele mesmo trabalho repetidamente e nem pensam mais sobre aquilo, parece um robô trabalhando e eles não saem da zona de conforto. Então, pensem comigo, alguns comportamentos é fundamental que sejam robóticos, outros não. Dizer eu te amo de forma robótica é bom ou ruim? Péssimo. Não é legal dizer eu te amo de forma robótica. Às vezes trabalhar de forma robótica pode ser ruim. É bom você pensar se realmente você quer aquilo. Relacionamentos de forma robótica são ruins. Você está num relacionamento há anos aí que está de forma robótica. Então a ideia da PNL nós temos que reprogramar alguns comportamentos que são robóticos. E alguns comportamentos fundamentais que sejam robóticos é legal. Então, será que nós estamos fazendo isso há muito tempo? Vamos fazer algo novo? Essa é a ideia da reprogramação. Já que a gente cria a realidade de acordo com a percepção que eu tenho dela. Eu trouxe um autor aqui que é um físico, assim como eu sou formado em engenharia e física, para vocês terem ideia. Sou engenheiro e sou físico, mas depois fui para a PNL, para gestão, para administração. Mas as minhas formações de faculdade, primeiro eu fiz engenharia elétrica, depois fui fazer física. Meio louco, Roberto, né? Depois vai mexer com PNL, neurociência, né? Então esse físico aqui nos diz o seguinte: são ondas individualizadas de consciência e um oceano infinito de possibilidades. Não vou entrar em detalhes da física quântica aqui, mas nós temos a possibilidade e devemos usar essas probabilidades para mudarmos nossas vidas, tá? Sem entrar em detalhes da física. Já que o cérebro e a mente estão conectados, a metáfora que eu uso é aquela ali, ó, o hardware é o cérebro e o software é a mente, tá? Sem o hardware, o software do computador não existe, sem o cérebro, a mente não existe. A gente alterar a representação mental, alterar comportamentos, é a ideia da PNL. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é: você é um cérebro com uma pessoa ou é uma pessoa com um cérebro? O que é melhor? Ser um cérebro com uma pessoa ou ser uma pessoa com um cérebro? É melhor ser uma pessoa com cérebro, senão você vai deixar a sua mente te dominar. E as pessoas que deixam a mente dominá-las, elas se tornam reféns da ansiedade, porque o nosso cérebro é programado para planejar o futuro. Algumas pessoas que talvez já tiveram aula comigo, já ouviram falar disso, sabem disso. Quais são os 2 programas principais do nosso cérebro? Alguém arrisca? Nasce com todos nós. Tem 2 programinhas que vêm de fábrica. Tá? Nasce com a gente. O primeiro, seja feliz. O segundo, mantenha-se vivo. Todo comportamento que nós temos é no intuito de nos dirigir para a felicidade. Todo comportamento. Por exemplo, você é casado com ela? Você casou para ser feliz ou infeliz? Fala a verdade. Você casou para ser feliz. Ninguém casa falando assim: eu vou me punir. Meu objetivo não é o caso, né? Oi? Vamos tentar, vou ver se eu consigo ser infeliz. Ninguém casa, separa ou tem qualquer tipo de comportamento buscando a infelicidade. Tudo que você faz é em busca da felicidade. Você trocar de emprego, conhecer um país, viajar, qualquer coisa que você faz é em busca da felicidade. Mesmo que às vezes você quebre a cara depois, mas você aprende. Mas tudo é em busca da felicidade. O segundo comando, mantenha-se vivo. Eles estão nessa ordem de prioridade, tá? Daí a explicação de uma pessoa se suicidar. Quando os 2 programas entram em choque, seja feliz e mantenha-se vivo, o cérebro tem que abolir o segundo para manter o primeiro em alta. Ou seja, ele tem que abolir a vida para a busca da felicidade. Tem várias explicações aí, incluindo essa programação mental. Isso vem de fábrica. Mas se vem de fábrica, a gente não pode alterar, a gente pode viver uma vida mais plena, sabendo como o nosso cérebro funciona. Isso é que é o legal da PNL. Vamos entender como o nosso cérebro funciona para vivermos uma vida mais plena. Que legal que a gente pode mudar. E entender melhor como é que as pessoas funcionam. Não é bacana isso? Então, por exemplo, olha ali. Também não vou entrar em detalhes aqui do cérebro reptiliano, límbico, neocórtex. Não vou ficar falando aqui de funcionamento cerebral em detalhes. Mas só vou dar algumas ideias aqui para vocês de com quais tipos de pessoas a gente pode lidar. E aqui eu não estou falando que a pessoa é um perfil, ela está. O ideal é que a gente entenda que a gente está um perfil.
Quando a gente usa esse hemisfério cerebral aqui, ó, vamos chamar aqui A, B, C e D, tá bom? Hemisfério A aqui, lógico, analítico, factual, vamos dar uns nomes que eu gosto de dar, quem teve aula de negociação comigo sabe disso. Esse perfil eu chamo de perfil fogo. O que é o perfil fogo? Ele é rápido, ele é objetivo, ele é decidido, ele é pragmático, ele faz acontecer. Isso é muito bom em alguns momentos. Qual que é o ponto negativo do perfil fogo? Que é rápido, objetivo, decidido. Qual que vocês acham que é o ponto negativo dele? Ele é impulsivo, ele é impaciente. Perfil fogo é aquele que você vira para ele e fala assim, então, vamos lá. Ele fala assim, não, vamos direto ao ponto, vamos lá. Fala rápido, que eu estou com pressa. Esse é o perfil fogo. Ele é impaciente, ele é impossível. No diálogo interno dele, ele usa a seguinte frase: detesto gente lenta. Esse é o diálogo interno. Às vezes ele não verbaliza isso, mas internamente ele pensa nisso. Odeio gente lenta. Alguns até verbalizam. Então esse é o perfil fogo, é o A. Temos o perfil B aqui, que a gente chama de perfil terra. Mais organizado, mais detalhista, mais sequencial. Como todo perfil tem um ponto positivo. Quando toma decisão, está muito bem embasado. Analisou, planejou, ponderou, verificou as opções. Mas tem um ponto negativo. Qual que é o ponto negativo dele? Às vezes demora para tomar a decisão. O freio de mão está puxado e ele não vai, né? Temos o fogo e o terra. O fogo é rápido, o terra é mais organizado. Temos esse aqui, ó, que a gente chama de perfil água, que tem um lado mais sinestésico, mais relações humanas, bom comunicador. Ele é grande mediador de conflitos, pessoa que lida bem com conflitos. O ponto positivo dele, além de ser um grande mediador de conflitos, é excelente de relações humanas, muito bom para relações humanas. O ponto negativo dele, ele tem dificuldade em saber dizer não. Ele aceita tudo. E acaba que ele quer ficar bem com todo mundo, fala, fazer isso para ele, coitado. Aí depois se dá mal. Esse é o ponto negativo do perfil água. Ainda temos um quarto perfil aqui, ó, esse aqui que está aqui em cima, que é o D, que a gente chama quarto elemento da natureza, qualquer, o ar. Então nós falamos do fogo, do terra, do água, do ar. O ar ali, ele é holístico, ele é intuitivo, pensa lá na frente, você fala uma coisa com ele, ele já abre 1000 ideias na cabeça dele. Isso é muito legal. Para quem trabalha com inovação, para quem trabalha com marketing, é bom ter um pouco desse perfil, com pesquisa e desenvolvimento. Ele é muito criativo. O ponto negativo dele é que ele abre muitas frentes e não consegue fechar. Abre frentes demais e acaba não fechando. Como eu disse, e até devido à neuroplasticidade cerebral, devido à plasticidade cerebral, ninguém é um perfil. Seria um absurdo dizer que fulano é um perfil. A gente está. E a ideia que é importante é a gente perceber o seguinte: pegue uma situação da sua vida. Nesta situação da sua vida hoje, é melhor você ser mais perfil fogo, terra, água ou ar? Essa é a pergunta-chave. Às vezes a pessoa está há muito tempo, não estou dando um exemplo aqui, há muito tempo num trabalho que não está fazendo bem para ela. E ela não tem coragem de mudar. E ela não deu nem um passo ainda para mudar. Qual perfil ela deve usar primeiramente, na opinião de vocês? O fogo, terra, água, ar. Primeiro terra, porque se ela não deu nenhum passo, ela tem que planejar primeiro. Onde que eu quero ir, primeiro terra, para depois ir para o fogo. Ela está usando qual perfil se ela não deu nenhum passo ainda? O água. Muito assim, deixa, a vida é assim. O perfil água, às vezes, ele é muito sentimental e deixa muitas vezes as coisas. Então não tem um perfil melhor do que o outro. Até através do funcionamento cerebral a gente tem que pensar nisso. Pega uma situação da sua vida. Você tem que usar mais o perfil fogo, terra, água, ar. Então eu vou propor uma interação para vocês, que é uma interação rápida, com base nisso, mas eu vou passar uma técnica aqui antes. A técnica é o seguinte: através da PNL a gente aprende que é muito mais fácil a gente gravar imagens do que palavras. Muito mais fácil, tá? Uma técnica, inclusive, de memorização. Então observem aqui o que eu vou fazer para vocês gravarem essa sequência de imagens. Imagine um cartão de visitas enorme nessa sala. Em cima do cartão de visitas tem uma casa de 3 andares. Atrás da casa tem um grupo de crianças brincando. Qual que é o primeiro objeto? Cartão. Em cima do cartão? Casa. Atrás da casa? Crianças. Uma delas está usando no braço aquela luva amarela de operário. Imaginem isso. A criança que está com a luva amarela segura uma raquete de tênis
Essa raquete de tênis bate no aviãozinho que está passando em cima da cabeça dela, e esse avião acerta uma lâmpada que está no quintal da casa. Vamos ver se vocês gravaram a sequência toda. O primeiro objeto, cartão em cima, atrás, uma delas usa o que no braço? Luva amarela, segura, bate, acerta, bacana. Você fala, que palhaçada é essa, né? Primeiro que é uma forma fácil de memorizar uma sequência. Para quem às vezes dá aulas, faz apresentações, você memoriza imagens, nunca palavras. Outra, para a gente criar uma sintonia, que a gente chama na PNL de criar um rapport com a pessoa, você conversa com alguém que você ainda não conhece, estas imagens te dão aí a noção de categorias de assunto que você pode abordar com aquela pessoa. Primeiro objeto, cartão com nome. Lembra você de perguntar o que para a pessoa? Qual o seu nome? Em cima do cartão tem o quê? Casa, lembra você de conversar o que com a pessoa? Onde você mora, quanto tempo mora lá? Atrás da casa tem o quê? Crianças, lembra você de abordar o quê? Você é casado, solteiro, tem família e tal? Uma das crianças está usando o que no braço? Luva amarela de operário, lembra você de abordar que tipo de assunto? Onde você trabalha, quanto tempo trabalha lá? A criança que está com a luva amarela segura o quê? Raquete de tênis, lembra de abordar que tipo de assunto? Quais são os seus hobbies, esporte que você pratica? Essa raquete bate onde? Avião, lembra você de falar o que com a pessoa? Viagens, que lugares você já conheceu, que país você já foi? E esse avião bate onde? Lâmpada em desenho animado, lembra de quê? Quais são as ideias para a sua carreira, para a sua vida? Então, toda vez que você for conversar com alguém, lembra dessas imagens. Você, automaticamente, você já tem categorias de assunto para abordar com a pessoa. Você não vai ter o risco do branco. Então, eu vou dar um tempinho rápido, 5 minutos, para você conhecer alguém aqui na sala que você não conhece ainda. A técnica que você vai usar é essa, perguntar para a pessoa. Não precisa seguir a sequência, né? Vamos lá, sequência. Qual é o seu nome? Onde você mora? Não é para seguir sequência. Então, outra pessoa fala assim, qual país você conheceu? Você falou, parou, o que é isso? Nós estamos na casa ainda. Não tem necessidade de seguir a sequência, só para criar uma sintonia. E aproveitem, já ao conversar com essa pessoa que vocês ainda não conhecem, aproveitem para abordar com ela uma situação da sua vida e debater com ela. Nesta situação, eu acredito que eu preciso ser mais perfil fogo, terra, água ou ar. Lembrar, só relembrar, o fogo, ele é rápido, o terra, organizado, planejador, o água, sentimental, emocional, o ar, holístico, criativo. Tá bom? Vamos lá? São 5 minutos só, aproveitem o tempo, procurem alguém que vocês não conhecem, aproveitem para fazer network. Vamos conversar aqui então sobre isso. Conhecer pessoas num ambiente como esse sempre é importante. E talvez ao conversarem com a pessoa que está do seu lado, já comece a perceber um pouco mais do perfil predominante dela. E perceber o perfil predominante da pessoa nos ajuda a criar, aqui, ó, só para ter ideia aqui do certo visto de cima, né? Não vou entrar em detalhes, mas aqui, ó, o perfil fogo, o terra, o água e o ar, tá? E conhecer mais as pessoas é criar rapport, você tem mais possibilidade de criar rapport, criar sintonia com elas. Sendo mineiro, eu trouxe o que está escrito na linha de trem, pare, olhe, escute. Então, criar rapport nada mais é do que parar de pensar em você mesmo, olhar diretamente para a pessoa e saber escutá-la. Você tem mais chances de rapport. E o que isso tem a ver com os perfis que a gente viu agora? Como é que a gente cria rapport com alguém de perfil fogo, que é rápido, objetivo e decidido? A gente fala mais rápido ou mais lento para criar rapport? Mais rápido. Usa um tom de voz mais alto ou mais baixo? Um pouco mais alto. Que palavras essa pessoa adora ouvir? Lucratividade, rapidez, tudo ligado a resultado, curto prazo, ROI, todas as palavras ligadas a números e rapidez, o perfil fogo adora ouvir. Normalmente nas empresas a gente encontra esse perfil em quais cargos? Gerência, direção de empresa, donos de empresa tem mais o perfil fogo. Que até são pessoas que não têm muito tempo para ficar analisando os dados. Talvez tenha gente na equipe dela para analisar. Mas são pessoas de decisão rápida. O perfil terra, você usa frases longas ou curtas para criar rapport com ele? Mais longas, mais explicativas? Tom de voz mais alto ou mais baixo com o perfil terra? Um pouquinho mais baixo.
Ritmo de voz mais rápido ou mais lento com o perfil terra? Mais lento. Que palavras o perfil terra gosta de ouvir? Vou dar uma: planejamento, análise de riscos, avaliação de possibilidades. Se você usar uma frase assim, vamos analisar passo a passo, ele vai adorar, vai criar rapport. Fala isso pro perfil fogo, ver o que vai acontecer. Ao invés de criar rapport, você vai perder rapport na hora. Se você falar com o perfil fogo, vamos analisar passo a passo, o perfil fogo morre do coração. O terra cria rapport com ele na hora. Perfil água, mais sentimental, relações humanas. Frases longas ou curtas? Um pouco mais longas. Perfil água gosta de conversar, bater papo. Perfil água é aquele que numa negociação, às vezes até na empresa, em qualquer lugar que você vai, ele fala assim: como é que está a sua família? Fulano, tudo bem? E aí, se você for muito perfil fogo e cortar ele, se sente, ele fala assim, ele não fala, mas ele pensa assim, pessoa grossa. Perfil água, como é que está a sua família, né? As coisas na sua casa, o perfil fogo, vamos então direto ao ponto. O perfil água se sente agredido, frustrado, né? Então, perfil água, frases mais longas. Tom de voz um pouco mais doce. Perfil água é aquela pessoa que você tem vontade de abraçar ela, Ju. Você conversa com ela e fala: que pessoa legal. Às vezes você não fecha negócio, mas esse já vira amigo. Quem lida com perfil água às vezes sabe disso. Ritmo de voz mais rápido ou mais lento? Um pouquinho mais lento. E o perfil ar? Ele é entusiasmadíssimo com as ideias dele, muito parecido com o perfil fogo. Ele fala rápido, frases curtas, tom de voz alto, só que ao invés de pensar em números, ele pensa em ideias. Essa é a diferença. E o mais legal é a gente pensar em, já que ninguém é um perfil só, mas nós temos dominâncias, é fundamental que a gente tenha um equilíbrio de perfis dentro da equipe. Muito importante a gente usar ferramentas da PNL para otimizar recursos, gerir melhor nossas equipes, liderar com mais eficácia, comunicarmos de forma mais assertiva. Até porque a PNL, e eu trago muito essa visão aqui para dentro do ISAI, ela trabalha desenvolvendo 3 grandes habilidades: comunicação, liderança e negociação. São habilidades fundamentais para qualquer pessoa, para qualquer um de nós. Comunicar-se melhor, negociar melhor e liderar melhor. Então não é legal ter um perfil só numa equipe. Imagina uma equipe só com gente de perfil fogo predominante, eles vão se bater. Uma equipe com perfil predominante terra, o que vai acontecer? Análise e planejamento 100, execução baixa. Uma equipe só com gente predominante perfil água, o que vai acontecer? Churrasco toda hora, festinha e tal, relações humanas. Mas não vai ter foco em resultado, não. Relações humanas 1000, toda semana um churrasco. Uma equipe só com gente perfil ar. Vamos pensar em projetos, planejamento para 2050, esquecer que vivemos 2018. Por isso a importância do equilíbrio. E a PNL nos ajuda não só a equilibrar, mas também a conhecermos pessoas, criando um rapport com ela. E criando um rapport mais rápido com as pessoas, a gente ganha tempo. Eu costumo dizer que toda empresa é fundamental que ela pense em 3 grandes variáveis: tempo, custo e qualidade. Todos nós, toda empresa precisa disso, diminuir tempo de processos. Quando eu falo diminuir custo, eu estou falando também de aumentar a receita e melhorar a qualidade. Com as ferramentas de PNL, a PNL não ataca diretamente processos empresariais, mas ela trabalha no comportamento das pessoas que fazem esses processos acontecer. Para quê? Ganharmos em tempo, em custo e qualidade. São 3 variáveis, são fundamentais para toda empresa, vocês concordam? Toda empresa tem que pensar nessas variáveis: tempo, custo e qualidade, né? Dentro do funcionamento cerebral, não vou estar entrando também em detalhes, o neocórtex é que nos distingue de outras espécies, é o hemisfério cerebral mais novo. Quando eu falo mais novo, ele tem 100 mil anos, tá? Porque o primeiro que surgiu era dos répteis, o reptiliano, depois vem o límbico dos mamíferos e o neocórtex dos seres humanos. Nós, principalmente, nós seres humanos, temos o neocórtex mais desenvolvido do que os primatas. Agora eu estou dando uma curiosidade ali. O que acontece no chilique? Vocês conhecem gente chiliquenta? Dando chilique toda hora? Porque nesse momento o límbico, o cérebro da emoção, entra em ação, tá? O neocórtex não tem muito sangue nele, aí a emoção toma conta. Então, inteligência emocional, e todos nós precisamos de inteligência emocional,
é saber equilibrarmos razão e emoção. E é uma busca constante na nossa vida. Inteligência emocional é sabermos equilibrar neocórtex com a área límbica das emoções. Equilibrar razão e emoção é inteligência emocional. Tem gente que às vezes perde o controle emocional muito rápido. Precisa desenvolver um pouco mais a racionalidade. Tem gente que às vezes age só pelo impulso e pela emoção, precisa desenvolver mais a racionalidade. E esse equilíbrio é uma busca constante na nossa vida, tá? O sequestro emocional nos diz que existe uma hierarquia de decisão. Nós temos 3 cérebros, isso é importante vocês rapidamente entenderem aqui. 3 camadas cerebrais, né? Desculpa, eu usei o termo errado. São 3 camadas cerebrais. A camada 1 é a mais antiga de toda, o cérebro instintivo ou reptiliano tem 500 milhões de anos. Os répteis possuem esse cérebro. Ele só tem esse cérebro. Nós precisamos do cérebro reptiliano para tomadas de decisão, às vezes de lutar, de fugir, de se precaver de algum medo. O cérebro límbico surgiu há 100 milhões de anos. Os mamíferos desenvolveram o cérebro límbico, responsável pelas emoções. Todo mamífero tem emoção. E essa camada 3, que é o neocórtex, que é a área racional, que nos dá a capacidade cognitiva, foi desenvolvida há 100 mil anos, nasceu há 100 mil anos. Então, o sequestro emocional que eu estou querendo dizer é que a maior parte das informações vai para o límbico, que precisa de menos informações, tá? Então, ali, o cérebro racional, essa frase é muito importante para a gente entender. Cientificamente, o cérebro racional não pode exercer o controle quando se apresenta uma emoção importante. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais que usamos a razão para os meios, tá? O que se pode determinar é a intensidade e a duração da emoção. Por isso que ações valem muito mais do que palavras. Essa é a frase fundamental para vocês entenderem. Ações valem muito mais do que palavras. Dizer que gosta de uma pessoa é fácil, mostrar através de ações talvez não seja tão simples. Dizer para uma pessoa que tem pânico de avião, de falar assim, vai lá que é tranquilo, ela não vai de jeito nenhum. Agora, se ela viver uma experiência que mostre a ela que é seguro viajar de avião, você muda a reprogramação cerebral. Por isso que viver experiências e ter ações valem muito mais do que simplesmente ficar falando para as pessoas. É devido a esse funcionamento cerebral que não adianta nada, por exemplo, uma aula só teórica. Se as pessoas não vivenciarem, não praticarem aquele assunto, isso vai se perder com o tempo. Agora, eu tenho certeza que às vezes vocês se lembram de uma aula que vocês tiveram, que teve uma prática, uma vivência, ficou gravada para vocês. Então, é através disso que a gente entende o quanto ações valem mais do que palavras. Isso é fundamental para toda empresa e para todo ser humano entender disso, tá? As perguntas são importantíssimas na PNL também. Em vários momentos a gente tem que negociar, tem que vender, tem que dar feedbacks. E saber fazer boas perguntas é a chave da persuasão. Você só vai conseguir liderar uma conversa, liderar uma comunicação, se você souber fazer boas perguntas. Fazer afirmações não é tão difícil, fazer perguntas é mais desafiador. Vamos dar um exemplo. Quem que você escolhe para vir aqui? Olha para o pessoal da sala. Já que você veio, você tem direito. Uma pessoa do meio para trás. Você escolhe aquela pessoa que, na sua opinião, merece vir aqui. O que é merecimento, eu não sei, né? Ele que vai escolher. Escolhe alguém que, na sua opinião, você olha para a cara dela e fala, estou sentindo que essa pessoa está com vontade de vir aqui. O de camisa laranja. Ele vai se arrepender de ter vindo de camisa laranja. Agradeço a ele pelo convite, que é uma experiência, né? Interessante. Isso. Você é rapport, criou rapport. Vamos lá. Dá um microfone para você. Você trabalha onde? Conta pra gente. Materiais de construção, Materge em Araucária. Ah, bacana, ótimo. É bom que você faz até propaganda aqui, não é? A gente chama de ressignificar. Transformar o negativo. Não é negativo estar aqui, não é? É positivo, não é? Bom, pra gente que é polaco, fica vermelho. Não tem negativo, né? Então vamos ressignificar o lado positivo, fazer propaganda da sua empresa, quem sabe sair daqui até com um negócio, isso é um lado legal, né? Me conta o seguinte, seu nome? Rafael. Rafael, você tem equipe? Temos. Você lidera quantas pessoas na sua equipe hoje, Rafael? No total da empresa, 24 pessoas, Tá. mas diretamente
12 pessoas. 12 pessoas ligadas diretamente a você. Sim. E, por exemplo, deve ser natural que você às vezes tenha que dar um feedback, seja corretivo ou positivo para as pessoas, não é isso? Claro. Vamos imaginar uma situação e eu quero que você escolha. Aqui tudo é feito ao vivo, sem planejar nada. Isso aqui é legal, né? Escolhe uma situação de um problema comportamental de um liderado seu. Já que a PNL trabalha reprogramação de comportamentos. A gente, PNL, é valorizar os comportamentos que estão bons e continuar potencializando e reprogramar aqueles que estão negativos, seja seu ou das outras pessoas. Pega um exemplo de um liderado seu que você fala assim, ele tem um comportamento que ele precisa mudar. A gente sofre muito com a equipe de vendas, né? Pelo fato que... Sério, cara, eu sou de vendas. Quem é de vendas aqui, a gente sabe que está falando a verdade, né? A gente sofre um pouquinho. Vendas vende tudo, né? Vende tudo do jeito que eles querem, né? Não, calma, não é assim também. Aí me deixou chateado com essa frase. Não é assim do jeito que quer. O pessoal tem gente de vendas ali atrás. O pessoal vai ficar chateado. A gente vende o que é possível e o que é impossível. Vamos dar. E aí você tem que dar um feedback para eles que não é bem desse jeito, é isso? Normalmente acaba passando por cima de alguma regra, né, da empresa e acaba estourando lá no cliente, né? É verdade, pode acontecer. Então vamos supor que eu sou esse liderado seu que está com esse problema. E você, olha, com perguntas, você vai me fazer entender que é fundamental que eu mude esse comportamento. Vender tudo para todos, não é isso? Sim. Agora, por que é legal a gente fazer perguntas? Observe quando a gente faz perguntas e tira respostas da pessoa. Agora, uma dica. Você tem que saber se essa pessoa que está aqui desse lado, esse liderado seu, tem maturidade para encontrar as respostas. Se ele não tiver maturidade, o que você faz? Dá um comando direto. Seja mais autocrático, não tem outro jeito. Se ele tiver maturidade para encontrar respostas, ok. E o legal de fazer a pessoa desse lado aqui encontrar as respostas é que quem assume a responsabilidade? Ela. Então, uma outra definição que eu uso muito na programação neurolinguística, que inclusive é uma definição que a gente pode usar para o coaching também, é você ampliar a consciência da pessoa, fazer ela enxergar novas possibilidades para que ela assuma mais responsabilidades. Não é legal isso? Fazer com que a pessoa amplie a consciência para ela assumir mais responsabilidades. Isso é reprogramação mental. Isso também é coaching, tá? Vamos lá, faça comigo. Você me chamou para uma conversa. Então, nós estamos precisando, né, que você melhore um pouco mais a qualidade no retorno dos orçamentos dos seus clientes, porque a gente precisa aumentar o nível de fechamento, né? Está um pouco aquém do que a empresa deseja. Faz uma pergunta agora. Você contextualizou a situação, faça uma pergunta. Então, como você pode melhorar o seu fechamento dos Excelente pergunta. Aqui, uma das dicas que para a gente ampliar mais a consciência da pessoa, as perguntas têm que ser abertas. Nunca perguntas fechadas. Você acredita nisso? A pessoa fala, não muito. Você quer que ela responda assim, ela responde não. Pergunta aberta. Como você pode fazer? Preciso conhecer mais um pouco o cliente, talvez visitá-lo mais. Mas essa investigação você já deveria ter feito quando... Acabei de tomar uma na orelha agora. Fez bem. É verdade, chefe. Funcionário se fez de bobo, dá na orelha dele. Verdade, eu tenho que fazer essa investigação antes. Quem sabe após a investigação, o cliente venha com novas ideias. E a gente pode até entender o que ele quer. Às vezes, você sabe o que eu percebo, chefe? Às vezes o cliente ele não sabe o que quer, mas às vezes ele sabe o que não quer. O senhor concorda? Cuidado para o cara não virar o jogo, hein? Fica esperto. Esse funcionário aqui não é bobo, não. Fica ligado. O senhor concorda que às vezes acontece isso? Mas o teu papel é de decifrar esse enigma, né? Sim. E tirar Verdade. E tirar a melhor... Por isso que eu fico me perguntando o quanto que é legal a gente fazer mais visitas. Quando você sentir a necessidade que vai fechar o orçamento. Ótimo, obrigado, senhor. Isso aí.
Então, preciso de que você feche os orçamentos e traga esse resultado para dentro da equipe. Baseado na sua experiência, o que o senhor me sugere? Sugiro que você... Pare de falar e vai trabalhar. Isso, exatamente. Às vezes eu não posso falar isso, né? Mas às vezes perguntas-chave, o que você pode fazer de diferente que você ainda não está fazendo? Além das visitas que você está dizendo, o que você pode fazer mais internamente ou externamente perante ao cliente? Você foi bem, cara, porque fazer perguntas é um grande desafio. Agora, de novo, essa pessoa aqui tem que ter maturidade para saber responder. Você é um cara que parece que já trabalha bem com isso, já sabe fazer boas perguntas. Mas é um desafio de fazer com que a pessoa ache as respostas por ela mesma. Isso é liderar. Liderança é influenciar pessoas, muitas vezes por perguntas, é se comunicar bem, é negociar bem. Isso é bacana fazer isso. Acho que despertar vontade no próximo, né? Perfeito. Isso, né? E através das perguntas a gente consegue fazer isso. Obrigado pelo exemplo, cara. Palmas para ele. Muito bom. Mandou bem, ó. Você nem ficou vermelho? Eu não vi você vermelho aqui, né? Mandou bem. Então, por isso a importância das perguntas, da gente tirar as respostas do outro. E a PNL nos mostra o quanto que cada pessoa é um mistério. Uma das frases que eu mais valorizo é uma definição do livro de gestão de pessoas, que nada mais desigual do que tratar pessoas desiguais de maneira igual. As pessoas são diferentes. Cada uma delas tem o que a gente chama de um mapa mental diferente, um pensamento, crenças diferentes uma das outras. Não dá para a gente tratar todo mundo, abordar as pessoas de forma igual. Tem determinadas pessoas da sua equipe, você lança um desafio para ela, ela vai amar, vai adorar, vai vibrar. Talvez outra chora se você lançar muito desafio para ela. Cada uma de um jeito. E conhecer as pessoas, como eu mostrei aqui, é fazer com que elas encontrem a sua identidade mais genuína. E primeiro fazer isso em você. A PNL é como se o avião estivesse despressurizando, você tem que colocar a máscara primeiro em quem? Tomara que ninguém passe por isso, ou já passou. Mas se tiver uma despressurização no avião, primeiro a gente coloca a máscara em nós mesmos, para depois ajudarmos outras pessoas. Isso também é a PNL. E o que eu estou querendo dizer aqui é como é importante nós conhecermos mais as nossas crenças, como que a gente age na vida. É uma informação que eu tenho certeza que vários de vocês sabem do que eu estou querendo dizer aqui. Talvez outros não, mas é uma informação bombástica. No mundo em que a gente vive, a gente cria de acordo com as nossas crenças. E crenças são diferentes de fatos. O fato pode ser comprovado cientificamente por qualquer pessoa no mundo. Crença é algo que você acredita e você conduz sua vida com base mais em fatos ou crenças? Em crenças. Por isso que a gente vive num mundo virtual, criado de acordo com a nossa realidade. A maior parte dos nossos comportamentos são baseados nas nossas crenças, que são diferentes de fatos. Imagina que é legal então você conhecer mais as suas crenças, aquelas que te possibilitam crescer, aquelas que te limitam, e conhecer mais as crenças das pessoas que você lida com elas, seja da sua família, filhos, dos seus liderados. Isso a PNL nos traz com um grande propósito. Talvez existam pessoas aqui na sala que falam assim: se eu vier aqui para o palco falar em público, eu vou tremer todo, vou desmaiar. Tem gente assim, fica tranquilo que eu não vou chamar não, tá? Mas quem aqui tem pânico de falar em público? O pessoal levanta a mão com medo. Mas um receio. Isso é fato ou crença? Fato para ele. Mas se a pessoa acredita que ela não consegue falar em público, ela nunca vai conseguir. Isso é uma crença. E toda crença pode ser ressignificada, a gente pode dar um novo sentido para ela. Tem gente aqui que às vezes pode estar falando assim, não é para agora, não precisa levantar a mão não. Algumas pessoas falam assim: eu não consigo guardar dinheiro, eu gasto tudo, vivo no cheque especial, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. E você não sabe por quê às vezes. Talvez tenha sido ensinado lá atrás que dinheiro é para sobreviver, dinheiro não é para prosperar. A gente tem essas duas crenças em dinheiro: ou é para sobreviver ou é para prosperar. Então as crenças, quando a gente conhece mais as nossas crenças, a gente pode ressignificar, pode dar um novo sentido para ela. E dar um novo sentido às crenças é mudar a nossa maneira de ver o mundo.
É mudar a nossa maneira de enxergar o mundo e de agir perante o mundo. Por isso, uma das grandes funções de entendermos mais nossas crenças e nos libertarmos, como eu estou colocando na figura aqui, a gente conseguir se libertar de crenças que nos limitam. E podem crer, podem ter certeza que todos nós temos crenças que nos possibilitam crescer e crenças que nos limitam também. Isso gera nosso mapa mental. Olha, uma Ferrari pode ser linda para mim e pode ser feia para você. De toda maneira, continua sendo uma Ferrari. Por isso que o nosso mapa mental é formado por sistemas representacionais, se a pessoa é mais visual, auditiva, sinestésica, os metaprogramas e as crenças da pessoa. Metaprogramas são programas que nós usamos na nossa mente. Olha, são critérios que organizam os processos mentais de uma pessoa. São tendências que nós usamos. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como usar essas tendências, tá? Você vai conseguir, muitas vezes, entender o que você precisa modificar na sua vida. Esses são os principais programas que nós usamos na nossa mente. Eu vou chamar uma pessoa aqui para dar um exemplo. Enquanto essa pessoa faz, quem quiser fazer depois, após a palestra, trocar uma ideia comigo, vai ser um prazer ajudar essa pessoa. Mas quem gostaria de vir aqui agora? Senão eu vou escolher. Alguém gostaria de vir aqui passar uma experiência fantástica? Pode vir. Muito bem. Vamos lá, te dar um microfone. Seu nome? Alana. Seja bem-vinda, Alana. Eu vou fazer aqui com você, eu vou usar uma parte aqui desse quadro para fazer, e esse gráfico aqui vocês não vão encontrar em nenhum livro de PNL, só no meu, que eu que criei. Então, ajuda muito a entender como a pessoa funciona. Alana, você, vou colocar numa escala aqui, tá? Enquanto eu faço com a Alana, quem tiver papel e lápis pode fazer. Após a palestra, eu até ajudo a pessoa a entender mais como ela funciona. Alana, você pode ser mais visual, sinestésico ou auditivo. Deixa eu te dar a dica aqui, tá? A pessoa visual, ela é mais perfil fogo ou ar. Quem é mais visual, frequentemente olha para cima, vem várias ideias na cabeça, fala rápido, enquanto está falando de uma imagem, a outra já vem, a pessoa embola uma frase na outra. Então, o visual é o fogo ou ar. O auditivo é o terra. O terra é aquela pessoa que te escuta, pondera, analisa. O perfil fogo, enquanto está conversando com ele, ele não tem paciência de ouvir, ele te interrompe e fala na frente. Até constrói a ideia para você. Esse é o perfil fogo. Ele adivinha o que você está falando. O fogo é assim. E o sinestésico é o água. Onde você se localizaria hoje nessa escala? Até porque não é o que você é, como você está hoje. Entre onde? Entre o quê? Fala pra gente. Bom, são momentos, né? Mas hoje, de forma geral. Porque lembra que a definição de metaprogramas são tendências. Então, de forma geral, você organiza-se como na vida? Até porque depende da situação, mas qual é a tendência que você mais usa? Acho que um pouco mais terra. Terra para sinestésico ou terra para visual? Terra para visual. Então eu vou mudar a escala, tá? Eu vou colocar o A aqui, isso aqui pode mudar. E o C vem para cá. Então você está entre o visual e o auditivo. Geralmente eu sou mais fogo, mas eu acho que nesse momento eu sou um pouco de terra com fogo. O meio, né? O meio. Tá aqui, vai lá. Mais ou menos. Então vamos lá. Você é uma pessoa mais, se considera de forma geral, tendência, associada ou dissociada? Deixa eu explicar. A pessoa associada, ela se envolve nas situações. Alguém na sua empresa passou mal, você se sente mal junto. Você vê um filme, você chora com o filme como se fosse você. Esse é o associado, ele é mais emotivo. O dissociado consegue ver as coisas mais de fora. Você está mais onde? Acho que mais associado. Mais associado. Porque não tanto. Porque assim, não é tão emotivo, né? Por aqui, marca você, vai. Bobeira eu queria marcar, vai. Tá. Você usa mais, de forma geral, ausência ou presença? O que eu quero dizer com isso aqui? Imagina um copo com água pela metade. Tem gente que vê as ameaças do copo ficar vazio. A pessoa vê o copo mais pela ausência de água. Quem enxerga mais as ameaças, trabalha mais por ausência. Quem enxerga mais as oportunidades, o copo cheio, por presença. Você enxerga mais as ameaças, de forma geral, ou as oportunidades da vida? As oportunidades. Marca. Onde?
Aqui eu. Ausência e presença, tá? Legal. Outro programa que nós usamos, você é uma pessoa que de forma geral, porque esse gráfico aqui é a forma geral da vida, mas você foge da dor ou busca o prazer. A dica aqui é o seguinte, quem foge da dor, espera muito para mudar. Então, por exemplo, a pessoa está precisando tirar férias. Ela quer tirar férias, ela fala assim, deixa mais um pouquinho. Aí chega um momento que ela fala assim, eu preciso tirar férias. Quando a pessoa usa essa frase, eu preciso, quer dizer o quê? Está doendo pra caramba. Eu quero, eu vou, é busca pelo prazer. Você está mais busca pelo prazer? Você não precisa de nada, então. Às vezes, mas a maior parte. Você é mais interna ou externa? A pessoa interna tem que tomar uma decisão, conversa com ela mesma. A pessoa externa troca uma ideia com aquela outra que ela mais confia. Hoje mais interna. Muito bem. Você acredita que é mais proativa ou reativa? Isso aqui não quer dizer que um é melhor que o outro. Vou dar um exemplo aqui. O proativo. Vou dar um exemplo. Proativo. Tem algo atrás daquela porta. O proativo fala assim, eu quero ser o primeiro a ver o que é. O reativo fala, não, peraí, deixa alguém primeiro. Depois eu vou. Onde você está? O proativo quer ser o primeiro. Olha, tanto que você veio aqui na frente, né? Você trabalha mais por opção ou por procedimento? A pessoa que trabalha por procedimento segue os procedimentos existentes dentro da empresa. A pessoa que trabalha por opção dá um jeito de inovar, mesmo que existam procedimentos padrão dentro da empresa já. Ela cria outros procedimentos, trabalha um tempo com eles, depois cria outros. Onde você está? Trabalha com o quê? Trabalho com TI. Com TI. Você está mais ligado ao passado, ao presente ou ao futuro? Como eu comentei, o ideal é que a gente estivesse aqui, ligado exclusivamente ao presente. Mas quem trabalha mais do presente para o futuro é muito ansioso. Quem trabalha mais do presente para o passado é saudosista. Quem estiver aqui, é depressivo. Que perigo que eu estou correndo, dona dá para levar, né? Nível de cortisol está sob controle. E o último item aqui, você trabalha mais pelas grandes partes, analisando mais as grandes partes ou as pequenas partes. É a mesma coisa que dizer, você é mais generalista ou mais detalhista? Pequenas partes detalhistas, grandes partes generalista. Um pouco mais pequenas partes? Quando a gente liga os pontos aqui, Alana, a gente forma um gráfico de como você atua hoje na vida. Opa, errei. É um gráfico de como hoje você atua na vida. E a partir desse gráfico, que é rápido, eu consigo a gente avaliar quais são programas que talvez você tenha que mudar isso aqui. Aí a gente não analisa a pessoa como um todo, não. A gente pega uma meta da pessoa. Me traz uma meta sua. Me dá um exemplo de uma meta sua. A minha meta é constituir uma família e ser feliz. Viajar. Constituir uma família. Bastante. Ser realizada profissionalmente. Escolhe uma. Vamos por partes. Tá bom, Uma, você fala assim, essa eu... A realização profissional. O que seria a realização profissional para você? Eu ser uma diretora de TI. Muito bem. Hoje de uma você multinacional. Hoje eu sou analista júnior. Você quer ser diretora de TI em quanto tempo? Eu tenho 32, até os 40 tá bom. Não, é possível, com certeza é possível. Para esta meta de ser uma diretora de TI, você ser mais visual e auditiva, é importante manter esse programa ou você acredita que pode reprogramar alguma coisa aqui? Acho que dá para melhorar, né? Onde? Porque olha só, a pessoa visual é rápida, auditiva é planejamento, sinestésica é relações humanas. Onde que vocês acreditam que ela poderia pensar em reprogramar um pouco mais? Um pouco mais de sinestésica para auditiva. Ela tem que planejar como fazer isso, mas para ser uma diretora de TI você tem que saber lidar e conseguir que as pessoas te apoiem. Você tem que reprogramar um pouquinho para cá. Esse aqui seria o ponto de reprogramação. Você é mais associada ou dissociada? Você falou que é mais associada. É bom manter isso ou não, na sua opinião? Acho que sim, né? Legal, isso aqui pode ser que você não tanto se envolver com as coisas, talvez um pouquinho mais para cá. Se você se envolver demais com as coisas, você vai sofrer muito no cargo de diretoria. Talvez um pouquinho mais no meio.
ausente ou presente. É fundamental que um diretor seja mais presente, enxergue mais as oportunidades. Fuga de dor ou busca pelo prazer? Sem dúvida nenhuma, busca pelo prazer. Mais interno ou externo? Talvez um pouco mais para o meio, porque um diretor tem que também lidar com a equipe, trazer ideias das equipes, dos gerentes que trabalham com ele. Seria um ponto de reprogramação. Proativo ou reativo? Importante ser proativo, legal. Trabalha mais por opções, pensa em ideias novas para inovar, legal. Um pouquinho menos ansiosa, um pouco mais ligado ao presente aqui. E como diretoras, talvez você não possa ser tão pequenas partes, tem que ser um pouquinho mais generalista, um pouquinho mais para cá. Então, através de um gráfico desse aqui, a gente percebe claramente onde a pessoa precisa reprogramar. Olha que legal! É fácil você pegar uma meta da pessoa pelo gráfico dela e avaliar em que situação e como ela pode se reprogramar aqui. Aqui tem todo um planejamento de reprogramação que a pessoa tem que fazer. Isso é PNL. Onde eu preciso reprogramar para atingir aquela meta? Através da maneira como eu vivo hoje. Gostou disso aqui? Obrigado. Palmas para ela. Muito bem. É um exemplo legal, né? A gente fala, depois quem quiser fazer o gráfico seu aí, ao final da palestra, vem cá, a gente troca uma ideia do seu gráfico, pode ser legal, de uma meta que você tiver. Porque onde você precisa reprogramar e onde você precisa potencializar seus comportamentos. É uma foto do estado atual da pessoa visando objetivos futuros, tá? Isso são metaprogramas. E é importante entendermos, daqui a pouco a letra não saiu muito boa, não. Alguns estados que nós usamos, que são estados condicionados, e todos nós usamos, mas o excesso deles pode nos derrubar. Ó, sofrimento e agressão. Tem gente que agride as outras pessoas com palavras, com gestos, às vezes fica sofrendo por isso. Outro estado que é a carência e insatisfação. Pessoas sempre insatisfeitas, sempre carentes, nada está bom para ela, ela precisa de atenção sempre. O salário está ruim, o ambiente está ruim, tudo está ruim, ela é muito carente, muito insatisfeita. Outro, obtusidade e ignorância. Tem pessoas que acreditam que a única verdade que existe é a verdade delas. Não existe mais nenhuma outra verdade no mundo. Pessoas que são ignorantes, são obtusas, enxergam o mundo só sob um ponto de vista. Outro estado, apego e rejeição. A pessoa é muito apegada. Não é, claro que é legal a gente ter bens, constituir bens, mas a pessoa acredita que ela só vai ser feliz se ela tiver o carro do ano, que ela só vai ser feliz se tiver tal coisa na vida dela. É muito bom ter bens materiais, mas não que isso condicione a felicidade da pessoa. Outro estado que é de competição, de luta e conquista. É a mesma coisa, competir na vida é saudável, desde que você não queira passar por cima dos outros. Tem gente que quer passar por cima dos outros, isso é um estado condicionado negativo. E outro de poderio e domínio, que é você acreditar que só vou ter poder, só vou dominar o mundo em minha vida quando eu for o diretor, quando eu for o dono da empresa. Calma, é legal querer chegar lá, mas não acredite que só isso vai te dar felicidade também. Então esses 6 estados aqui condicionam muito a vida da pessoa, às vezes de forma negativa. A gente vai usar eles, mas às vezes de forma negativa, tá? O ideal é a gente ter mais lucidez, que é usar mais o inconsciente, que é o Self 2. Uma outra ferramenta que eu trabalho muito, que é importante na PNL, são os níveis neurológicos. Essa ferramenta de níveis neurológicos nos ensina como é que a gente vive a nossa vida e como é que a gente pode mudar. Um exemplo mais simples para entender isso aqui, ó, é que a gente vive a nossa vida de baixo para cima e qualquer mudança vem de cima para baixo. Exemplo mais simples de entender, escovar dente é um exemplo muito simples para entender essa pirâmide aqui. Em qual ambiente normalmente a gente escova dente? Banheiro, normalmente. Qual é o comportamento? O que nós fazemos para escovar o dente? Pega a escova, passa a pasta de dente, segura a escova, começa a escovar os dentes. E que tipo de capacidades e habilidades a gente tem que ter para escovar o dente? Fazer o movimento correto que o dentista nos ensinou, saber limpar os cantos. E por que a gente escova dente? Para ter um hábito mais saudável, um hábito pessoal melhor. A outra pergunta é: quem somos nós escovando dente? Uma pessoa mais apresentável, que vive melhor, né? Que tem mais saúde bucal e saúde física, inclusive. E o nível espiritual é quem mais ganha com isso? Muita gente ganha se você escovar dente. Né? Muita gente vai ganhar com isso. Né? Então a gente vive a vida de baixo para cima. Agora qualquer mudança vem de cima para baixo. Vou dar um exemplo simples aqui, ó.
uma empresa que às vezes ela não tem clara a definição de missão e visão dela, ela precisa constituir a identidade dela. Na hora que ela constitui a identidade dela, a pergunta que ela tem que fazer é: quais são as crenças que os nossos executivos devem ter e que a empresa acredita? Que habilidades nós já temos para atuar nos mercados que atuamos e que habilidades precisamos desenvolver? Quais são os comportamentos, o que exatamente nós fazemos e o que mais precisamos fazer para ganhar mais market share de mercado? E quais são mercados que nós já atuamos ou precisamos atuar para ter maior lucratividade? Então toda mudança vem de cima para baixo. Toda mudança vem de cima para baixo. Se você alterar, você ressignificar uma crença sua, por exemplo, não consigo falar em público. Ressignificar a crença não é mudar da água para o vinho, é mudar da água para o suco, por exemplo, de uva. Não consigo falar em público. A pessoa começa a acreditar que em alguns momentos ela pode falar em público. Então ela vai, obviamente, se ela alterou uma crença dela, muda tudo que vem para baixo. Que habilidades ela precisa desenvolver para isso, que comportamentos que ela já tem ou precisa ter, e como é que ela vai atuar nos novos, inclusive novos ambientes que ela vai frequentar. Essa ferramenta é uma das mais poderosas da PNL. Eu gasto mais ou menos umas 16 horas para explicá-la, dar exemplos dela. Estou dando um exemplo rápido aqui para vocês entenderem e saberem que um planejamento estratégico de uma empresa pode todo ser construído aqui. Todo. Nós temos um planejamento estratégico em mãos aqui, não só de uma empresa, quanto um planejamento estratégico de vida pessoal pode ser construído nessa pirâmide, que foi criada por um autor chamado Robert Dilts. É um dos expoentes da PNL hoje no mundo, chamado Robert Dilts. Ele é um gênio da PNL, um dos maiores conhecedores de crenças no mundo. E a ideia dessa pirâmide aqui é para que a gente promova processos de mudança. E PNL também é um processo de mudança. Então eu queria trazer aqui para a gente caminhar para o final da nossa palestra, que está chegando o tempo aqui, numa ferramenta, eu me inspirei na teoria U de liderança, que é uma teoria moderna de liderança de um alemão, do Otto Scharmer. E tanto eu quanto a professora Mariana, que trabalha na minha equipe, nós criamos essa ferramenta. Então, foi uma ferramenta criada pela Mariana e por mim, inspiradas na teoria U de liderança. Para todo processo de mudança, a gente tem aqui, o laser está funcionando? Deixa eu ver. Tá, aqui, ó. Nós temos o estado atual e o estado desejado que nós queremos. Então, o estado atual e o estado desejado. Nós precisamos primeiro ter mente aberta. Quando eu falo de mente aberta quais são os ambientes que nós frequentamos hoje, que comportamentos nós temos, que capacidade de recursos nós usamos nesses ambientes. É um nível mental, um nível consciente. Quando a gente vai aprofundando aqui, ó, descendo no U, porque esse aqui é um símbolo de um U, a gente entra em crenças e valores, está a nível de coração aberto. A maior parte das nossas crenças estão a nível inconsciente. A gente conhece mais as nossas crenças e aqui nesse momento aqui, a gente tem um clique de quem somos nós. Quem somos nós hoje no mundo? E a gente tem que deixar ir algumas coisas. Olha como é que isso é fundamental na nossa vida. Às vezes deixar ir alguns comportamentos, até pessoas, ambientes. Se a gente deixa ir algumas coisas, às vezes envolve aqui a voz do medo, será que vai dar certo? Mas a gente deixando ir algumas coisas, a gente entra numa vontade aberta. E a gente entra aqui no que a gente chama num estado de presença com nós mesmos, um presence, para deixar vir novas coisas na vida. Quantas pessoas, às vezes, na vida nem passam por isso aqui, ó. Elas nem se permitem deixar ir algumas coisas para deixar vir outras. E no momento em que você faz essa virada aqui, ó, você tem claramente definida a sua nova identidade. Quem é você? Onde você quer atuar? Quais são novas crenças e valores que você vai ter para isso? E quais são novas habilidades, recursos, comportamentos e até ambientes que você vai mudar para chegar no estado desejado? Esse aqui é um processo de mudança inteirinho que a gente promove dentro de um practitioner em PNL, de uma formação em PNL. Todos nós precisamos passar por isso aqui, ó. Às vezes existem pessoas que têm algumas coisas na vida dela que nem a nível de mente aberta ela está ainda. Ela não tomou consciência de que ela precisa mudar. Às vezes ela tomou consciência, mas não sente que é o momento. Às vezes ela tomou consciência, sente que é o momento, mas ela se agarra a algumas coisas que ela não deixa ir de jeito nenhum.
Porque só se ela abrir espaço aqui, ela vai deixar vir novos comportamentos, pessoas, ambientes e tudo mais. É lindo isso aqui. Me dá agonia de não poder explicar isso aqui umas 3 horas aqui agora. Mas é muito bacana, é muito bonito a gente saber ter maior controle da nossa vida. A vida é muito rápida, é muito curta. Eu falo que o quanto é curta a nossa vida. Eu tive há pouco tempo o falecimento do meu pai e me lembro dele da minha idade, agora com 47 anos, como se fosse ontem. Então é muito rápido, a vida passa muito rápido. E o que a PNL nos ensina? A ter maior controle da nossa vida, a viver uma vida mais plena. Eu sei que todo mundo aqui quer isso. O quanto é legal a gente saber gerir melhor o nosso tempo, colocar mais energia no que vale a pena e às vezes deixar ir algumas coisas que não estão mais valendo a pena. Isso é reprogramação mental. Então, nesse curto espaço de tempo, que eu prometi terminar ali 20 para as 9, vou terminar. O objetivo era passar para vocês uma ideia do que é PNL e do quanto que é bacana isso, o quanto que é bonito a gente saber se reprogramar, entender melhor o ser humano, sabe? Ajudar a pessoa, saber potencializar as pessoas e ajudar as pessoas, até porque quando a gente nasce e morre, nós estamos sozinhos. Por isso que a gente precisa viver acompanhado durante a vida. E saber lidar com pessoas é fundamental por causa disso. Eu quero terminar então essa palestra, terminar na hora, hein? Terminar na hora. Quero terminar então colocando aqui uma ideia de que a gente não pode viver na superfície, deve esculpir a si mesmo. O que você vai fazer para viver uma vida mais plena? E terminar com uma frase da Adélia Prado, que diz o seguinte, aqui estão meus contatos, tá? Quem quiser. A Adélia Prado diz o seguinte: nunca dê a faca ou o queijo para alguém, dê a pessoa a fome. É muito melhor dar a fome do que dar a faca ou o queijo. Esse é o grande propósito da reprogramação da PNL. Obrigado, gente. Valeu. Bom, conforme prometido, nós teremos agora então respostas a algumas perguntas que foram enviadas. Professor, a primeira pergunta foi enviada pela Mari, por favor. A primeira pergunta foi enviada pela Mari e ela está fazendo, acredito que uma pergunta de aspecto pessoal. Ela pergunta se neste casamento um é claramente fogo e o outro é claramente terra. Eu imagino que ela queira saber de que forma talvez trazer a pessoa para o seu lado. Legal, é por isso que é a questão da adaptação, né? Imagina uma pessoa que é fogo e a outra terra. Se uma não se adaptar a outra, o que vai acontecer? Faíscas. O fogo quer fazer a coisa rápido, a terra quer planejar. Então a grande sacada é a adaptabilidade. Ou seja, o fogo se adaptar mais ao perfil terra, o terra se adaptar mais ao perfil fogo. Por exemplo, é muito legal, super natural que às vezes dentro da empresa ou até na vida pessoal, um casamento, por exemplo, que uma pessoa é perfil fogo e outra terra, pode dar muito certo desde que exista flexibilidade e adaptabilidade. Essa é a grande sacada, né? Também temos uma questão. Olá, tem algum filme ou série que você pode indicar sobre PNL? Uns 200. Veja um desenho chamado Divertidamente, já viram? PNL pura. Divertidamente é PNL pura. Eu falei aqui da série Light to Me. Light to Me acabou na 2ª temporada, porque estavam analisando aí expressões faciais, microexpressões faciais do Obama, de alguns líderes mundiais, mandaram cortar a série, né? The Mentalist, por exemplo, é uma série que trabalha muito com uma das linguagens de PNL, que é a linguagem de persuasão. Existem várias. Todo filme que a gente vê, a gente consegue perceber alguns detalhes. Estou dando algumas dicas aí. Veja primeiro esse desenho Divertidamente, que é muito legal. O Alex Casimiro pergunta aqui sobre onde entra a parte espiritual, independente de credo e religião na PNL, para a parte pessoal e profissional. A gente não fala na PNL da parte espiritual ligada à religião, a gente fala de espiritualidade. Espiritualidade, a pessoa espiritualizada, ela acredita que tudo está conectado, nada é por acaso, tudo está conectado, uma coisa se conecta à outra. O que a gente fala na PNL é de espiritualidade de conexão, não no sentido religioso, isso é importante deixar claro. Na tela sobre os principais metaprogramas, naquela explicação, onde entra o papel da família, por exemplo, no exemplo que a moça falou que queria ser diretora de TI. A família vai interferir ali, por exemplo, se ela é mais interna ou externa, se ela é mais... vai interferir em todos os metaprogramas aqui. Até porque o comportamento que nós temos hoje, já que eu acabei de falar, a gente não vive sozinho no mundo. O comportamento que nós temos hoje pode ser influenciado muitas vezes por outras pessoas.
E dependendo do que a pessoa marca, a gente avalia se isso está sendo prejudicial ou não para ela. Às vezes uma pessoa que é muito influenciada pela família e não pode ser nesse momento. Na opinião de vocês, ela estaria mais visual, auditiva ou sinestésica? Muito sinestésica. E nesse momento, se ela for muito influenciada pela família e for muito sinestésica, talvez, a gente não pode afirmar, seja uma coisa a ser reprogramada. Por isso que a gente não pode falar que é num desses ou vários. São todos os metaprogramas, a gente analisa o que está em volta da pessoa. Existem exercícios físicos voltados para a PNL? Exemplo, a pessoa que olha para o lado esquerdo consegue ativar o campo da memória. Tem coisas aí que são científicas, outras não são, tá? Quando você olha para cima, por exemplo, você acessa o nervo óptico, se liga ao lobo occipital do cérebro, que é responsável pela visão. Isso é ciência. Olhar para a esquerda e direita não é científico. O que os criadores da PNL perceberam é que em torno de 90% dos casos, por isso que não é ciência, 90% dos casos, se você olhar para cima e para a esquerda, você tem uma imagem lembrada. Para cima e para a direita, uma imagem construída. Às vezes a pessoa canhota inverte a direção, por isso que não é ciência. O que é ciência é que olhar para cima vem uma imagem no cérebro. Então a gente tem acesso a essas informações e percebe o seguinte: quando uma pessoa está muito depressiva, ela olha para cima ou para baixo? Eu nunca vi alguém depressivo falar assim, vamos lá. Sinceramente, eu nunca vi. Uma das maneiras de fazer a pessoa liberar menos adrenalina, menos cortisol por corpo, é fazer ela olhar para cima. Cara, lembra de uma imagem legal? Muda a imagem no cérebro dela, igual com criança. Se você quer fazer uma criança parar de fazer birra, parar de fazer ela chorar, o que você faz? Não adianta falar com ela, para de chorar, aí que ela vai chorar mais. Você vira para ela e fala assim, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Você distrai a atenção do cérebro dela. Na hora que ela olhou, ela para de chorar. Nosso cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É assim isso, tá? O Alexandre Almeida pergunta uma indicação de literatura de autores mais didáticos, meu livro, possivelmente para iniciantes. Posso indicar meu livro? Por favor. Que bom. Então, uma leitura didática para iniciantes. Meu livro, A Arte da Comunicação através da PNL. Aqui, deixa eu perguntar aqui. A metodologia dos cursos de PNL do ISAI são mais voltadas para o mundo corporativo dos negócios? Poderá ser bem aplicada ao Life Coaching? Sim, nós temos a metodologia que nós aplicamos aqui, tanto eu quanto a minha equipe, a gente trabalha muito no sentido de trazer a PNL para uma melhoria de vida pessoal, obviamente, porque na minha opinião não tem como separar a vida pessoal da profissional, não tem como a gente fazer isso. Então nós vamos aplicar ferramentas para melhoria de vida pessoal e desenvolvimento de habilidades também para melhoria no profissional. Quais são as habilidades que mais nós trabalhamos no campo empresarial? Comunicação, liderança e negociação. O que eu realmente exijo dos professores que atuam comigo e eu faço também. As aulas têm que ser essencialmente práticas, porque não adianta só dar teoria, como eu comentei, as pessoas têm que vivenciar. Então quem faz o curso PNL aqui vai ter várias vivências e vai praticar muito para colocar as ferramentas em prática. Eu só dou o certificado para a pessoa aqui no ISAI se ela me mostrar como ela aplica aquilo na vida pessoal profissional dela. É uma exigência que, na minha opinião, é muito boa. Porque nós não estamos aqui para ter aula, nós estamos aqui para expandir nossa capacidade de ver o mundo, de ver as coisas. Não adianta dar uma aula teórica e dar um certificado para a pessoa. Eu quero ver como é que ela aplica aquilo na vida dela. Pensando-se nos perfis terra, água, fogo e água, haveria a possibilidade de trabalhar-se esses perfis com crianças usando o PNL? A criança, até uns 12 anos de idade, ela está com um lado consciente ainda em desenvolvimento. É possível, sim. Mas o lado cognitivo, o lado consciente dela está sendo desenvolvido até 10, 12 anos de idade. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala para uma criança. Porque a gente pode trabalhar alguns comportamentos, mas não diretamente com os perfis. Por que o cuidado de falar com uma criança? De forma geral, só para explicar aqui, ó, o lado esquerdo do cérebro é o lado consciente, o lado direito é o inconsciente. O lado consciente é o lado crítico do cérebro. O inconsciente é onde estão guardadas a maior parte das nossas memórias, crenças, valores, vão sendo guardados aqui. E uma criança ainda não tem o lado consciente totalmente desenvolvido. Toda informação que você passa para ela vai sendo absorvida como uma esponja, vai guardando aqui no inconsciente. Por que o cuidado com o que se fala perto de uma criança? Às vezes uma frase que você fala para ela assim, nossa, você é ruim demais em matemática, o inconsciente dela absorve aquilo ali
e gera uma crença limitante dela não conseguir lidar com números. Fala com uma criança que ela fala demais. Às vezes o cérebro dela absorve aquilo, gera um impacto neurológico muito forte, isso é guardado aqui como uma crença limitante e se torna um adulto que tem pânico de falar em público, ele nem sabe de onde vem aquilo. Nós já fizemos uma vez uma intervenção aqui no ISAI mesmo, no curso de PNL, uma mulher que tinha enxaquecas terríveis, enxaquecas fortíssimas. Eu tinha passado por médicos, feito acupuntura, yoga, nada resolvia, tomografia. Por que da enxaqueca? Nada resolvia. Numa ferramenta de PNL que se chama reprinting, a gente reprograma as crenças, ferramenta muito útil de reprogramação. A gente acessou o momento em que ela gerou essa crença. Quando ela era pequena, ela ouviu o pai dela falar assim: essas contas aqui de casa, esses problemas aqui de casa me dão uma dor de cabeça terrível. Ela tinha ali 4, 5 anos na época. O que uma criança entende às vezes quando ouve uma frase dessa? Contas e problemas me dão dor de cabeça. Gerou uma crença de que toda vez que tem um problema, dispara dor de cabeça. E a não ser que a gente reprograme isso, é possível reprogramar, não é regressão, até porque um trainer em PNL não faz regressão, a não ser que eu trabalho junto com psicólogos, às vezes que me ajudam a fazer se precisar, mas um trainer em PNL, ele, se não é psicólogo, ele não pode fazer regressão. Então cada um no seu quadrado. A gente reprograma a crença dela e ela parou de ter enxaqueca. Isso é a beleza da PNL. É possível reprogramar crenças e comportamentos. Por isso que ninguém nasce e morre de um jeito só, que bom, né? O Rui Ferreira pergunta: análise transacional, neurolinguística do Lauro Ribeiro, inteligência emocional e PNL hoje, quais as diferenças? Pergunta difícil. Existem algumas semelhanças, existem algumas diferenças. Eu diria que as principais semelhanças são: todas ajudam a reprogramar comportamentos, tá? Agora, existem diferenças de aplicação de metodologia. O que eu posso garantir, eu não estou falando por outros profissionais, o que eu posso garantir é que tanto eu quanto o pessoal da minha equipe, a gente aplica ferramentas com base científica. Por que eu exijo isso? Porque eu sou físico de formação, eu sou muito curioso. Enquanto eu não sei o funcionamento daquilo ali, enquanto eu não comprovo como aquilo funciona, eu não trago para aplicação. Eu não posso falar de outros profissionais. Professor, eu vou juntar duas perguntas em uma. Nós temos uma pergunta, a Josiane quer saber o porquê de existirem pessoas que têm medo da mudança de algo novo e o que está em jogo ou se relacionando no cérebro. E aí, vou juntar a outra pergunta que está dizendo o seguinte: uma pessoa de 60 anos, que o cérebro já está atrofiado, ela diz, no que a PNL pode ajudar? Eu acredito que ela se conectada. Primeiro que ninguém tem o cérebro atrofiado. A pessoa pode e deve mudar a qualquer momento da vida. Isso não se relaciona com idade. Existem pessoas, por exemplo, com 15, 20 anos de idade, são muito maduras e vêm se reprogramando e se atualizando toda hora. Existem pessoas, às vezes, com 20 anos de idade que estão com a versão de software já desatualizada no cérebro. Conhecem gente assim? Isso é independente de idade. Quem tem uma versão desatualizada de software no cérebro, às vezes fica com ela ali, seja mais novo ou mais velho. Tem pessoas que vão atualizando a versão de software, isso é o legal, isso independe da idade. E outra coisa foi que da questão de mudança. Não é que alguém tenha medo da mudança. Ninguém aqui de nós tem medo da mudança. A gente tem medo do que a mudança provoca pra gente. Esse é o medo que as pessoas têm. Já viram aquela pessoa na empresa que eu chamo da pessoa, uma denominação que eu dou para a pessoa é do tipo refém. Quem é um refém dentro da empresa? Ele está lá quietinho, parece que ele foi obrigado a estar ali, mas já que ele tem que cumprir o horário, ele está ali, né? E ele fala assim: não mexe comigo não, pelo amor de Deus, me deixa quieto aqui. Ele não quer mudar, porque ele tem medo do que a mudança vai provocar para ele. Agora tem aquela pessoa que é muito nociva para a empresa, que eu chamo de um refém mais revoltado, ele é o terrorista. Além dele ter medo que a mudança provoque para ele, ele começa a contaminar as outras pessoas. Que não vai dar certo, essa empresa não vai para longe. Esse é um perfil que eu chamo de terrorista dentro das empresas. Se vocês conhecem algum terrorista na empresa de vocês, manda embora rápido. Esse aí é perigoso. Dica de livro para a linguagem corporal relacionada à PNL. O corpo fala, mas um livro que eu mais gosto é do Daniel Goleman, que é Inteligência Social. Não necessariamente linguagem corporal, mas inteligência social.
E não especificamente linguagem corporal, porque o corpo fala, o sentido do corpo é bom, mas inteligência social e o livro Foco, do Daniel Goleman, é muito bom. Bom, e temos aqui então uma última questão. Qual a melhor forma de melhorar o comportamento sociável e ou otimizar a capacidade de aprendizagem de uma criança autista com PNL? Essa é uma pergunta que eu prefiro responder pessoalmente com essa pessoa, que eu tenho que ter muito cuidado para falar isso, porque a PNL não tem estudos científicos no campo do autismo ainda. Eu tenho que saber por onde que essa pessoa passou, com que profissionais ela trabalhou, para poder avaliar se tem alguma ferramenta que possa ajudar ou não. Mas nós não temos na PNL, a PNL tem muita aplicação no campo de saúde, nós não temos ainda pesquisa suficiente para criança autista. Então, seria uma responsabilidade eu definir, bater o martelo de fazer tal coisa. Eu precisaria, se a pessoa quiser, conversar com ela. Tá bom? Bom, eu vou aproveitar então esse convite que o professor Marco Túlio fez. Encerraremos então a nossa noite de palestra e vou convidar para que vocês que desejam ainda conversar, foi o Roger aqui que mandou essa pergunta, por favor, está convidado para vir bater um papo. Vou pedir uma salva de palmas então, para o professor Marco Túlio. Obrigado, gente. Obrigado. Senhoras e senhores, muito obrigado pelas presenças de todos. Lembramos que a programação de eventos como esse que vocês assistiram aqui do ISAI, ela é constante e muito rica. Por favor, acessem o site isaibrasil.com.br.